feliz de ter essa oportunidade de falar com vocês sobre um tema tão importante e que faz muito a parte do meu dia a dia aqui como CEO, que é criar novos relacionamentos, né? Gerar novos negócios, inclusive a partir desses relacionamentos. Hoje é uma grande fonte, né, de novos clientes da agência e também até de retenção, né? Porque o relacionamento também ele não pode parar depois que o cliente se torna cliente, né? Se o prospect se torna cliente, a gente não pode parar de alimentá-lo, né? Até porque nós temos esteiras de produtos, de serviços, para poder ofertar no meio do caminho, isso é muito importante. Vou deixar aqui, aproveitar alguns contatos meus, deixa eu compartilhar aqui com vocês. Então, estou deixando aqui para vocês, tem meu WhatsApp, tá? LinkedIn, para quem quiser, meu e-mail também. E hoje o nosso foco, né, da nossa companhia aqui da Sanders, ela é uma agência hoje especializada em performance e estratégia digital. A gente já está há mais de 10 anos no mercado, né, desde que o Google Ads começou a existir praticamente, e nós atuamos com diversos pilares aqui, desde tecnologia, marketing até growth, né, o crescimento das empresas. Então, o que eu costumo dizer, o que a gente faz é fazer com que as empresas vendam mais através da internet. Pode ser via um e-commerce, pode ser via um site institucional ou uma landing page para geração de leads, né? Hoje nós atendemos marcas como Italcan, estamos lançando um novo site, né, da Italcan essa semana. Isso vai ser um projeto muito bacana, uma área restrita nova. Em breve vocês vão receber essas notícias, né? A gente está aguardando estabilizar e tudo mais, mas é uma grande novidade que está por vir aí. E no nosso site vocês encontram aí um pouquinho mais sobre a nossa empresa. Nós atendemos aí hoje várias contas como Vitafor, Husqvarna, Italcan, Banca do Ramon. Hoje nós atuamos muito, por isso que o relacionamento é um pilar muito forte nosso. Hoje nós atuamos com poucas, eu brinco que é poucos e bons clientes. Nós não somos uma agência de quantidade, de volume de cliente. Muito pelo contrário. Até porque a participação dos sócios ela é muito importante na estratégia do nosso cliente. A gente gosta de entender o produto do nosso cliente, a gente gosta de fazer com que o nosso time tenha toda a expertise para ser até um vendedor do nosso cliente, eu brinco, né? Então tem um diferencial aqui. E aí, falando um pouquinho de agenda, o que que nós temos, né? E isso vai ser muito bacana, porque, gente, é muito de novo o meu dia a dia, né? Eu faço parte do comitê estratégico da agência, né? Mas também sou a pessoa que traz novos negócios para a agência, né? Nós nem temos, para vocês terem ideia, nós nem temos equipe de vendas, porque de fato o nosso trabalho ele é muito personalizado. Então, assim, eu que gosto de conversar com o cliente, de trazer o cliente, né? Se tem alguém aqui de escritório de advocacia que tem sócio, acho que alguns vão ter essa sinergia comigo, né? Que tem esse approach de você atender poucos e bons clientes, por exemplo, né? Quando eu digo poucos, é claro que a gente tem uma meta comercial aqui de todo ano crescer, né? Mas o nosso objetivo é construir muito relacionamento e fazendo networking, né, para que a gente consiga trazer clientes no perfil que a gente procura. E isso é muito bacana, né? É diferente, claro, eu sou um dos maiores defensores de uma campanha via internet. Nós fazemos campanhas na internet, mas com foco, por exemplo, em branding, né, em posicionamento de marca, né? Por quê? Porque eu sei que o lead hoje, se eu fizer uma campanha no Google Ads, escrever lá marketing digital, não vai atrair um lead que eu preciso. Mas na Italcan esse cara existe. Mas se eu fizer um trabalho de campanhas no LinkedIn, campanhas de branding, reforçando a minha autoridade, né, em cima dos grupos que eu participo, essa é uma estratégia de marketing digital, por exemplo, mais eficiente para mim, né? Diferente da geração de leads. Então, eu brinco que sempre existe uma estratégia digital para você, mas no final das contas, a base ela é construída de fato pelos relacionamentos, né? Então a gente vai ter uma agenda aqui falando o que que são as boas práticas aí de antes e durante o evento, depois do evento, a manutenção do relacionamento e os próximos passos. Quem é casado, casado aqui, vai ver que não é muito diferente, né, da sua conquista ali que você teve com o teu cônjuge, né? Vocês vão ver que não é muito diferente, não. Uhum, E aí eu ok. costumo colocar, gente, um slide aqui antes, que é o que que retém um cliente, né? Hoje, isso em agência assim, é muito raro, mas hoje a gente tem clientes que estão conosco há 5, 6, 7 anos, né? E o que que mantém esse cliente?
dentro da tua empresa, dentro da nossa empresa? É o nosso entregável, o nosso resultado, é claro, mas o relacionamento conta muito. E eu posso dizer que eu mesmo, por exemplo, troquei recentemente uma empresa nossa, um fornecedor nosso, porque ele era excelente, o resultado vinha, mas assim, o relacionamento estava tão desgastado, era tão difícil, né, a gente conseguir se relacionar mesmo, ter uma reunião decente, sabe? Eram pessoas mais ríspidas, que não tinham tanto tato, e hoje em dia tá difícil achar gente que tem tato, né? Interessante isso. Então, o relacionamento, ele é algo que realmente do nosso lado nós vimos que, poxa, esse é um grande ganho que nós temos. A gente pode até falhar em algum momento, mas o relacionamento segura, porque eles Uhum. sabem que nós não falhamos, né, por displicência ou algo do tipo. Pelo relacionamento, eles entendem que não foi por isso, né? Falhamos porque qualquer profissional vai falhar uma hora, né? O importante é a gente conseguir levantar, né, e conseguir resolver a situação. Então, eu acho que a palavra-chave para tudo aqui, além de networking, que é uma palavra bonita, é a palavra relacionamento, né? E aí, Deixa eu só fazer um claro, parênteses, se me permite. por favor. Eu preciso mencionar que os associados que estão assistindo ao nosso aulão, vocês podem mandar as perguntas de vocês aqui pelo Question and Answer, tá bom? Então, tudo que vocês quiserem perguntar, pode mandar aqui, que no final eu vou abrir, vou ler as perguntas e o Rafa vai respondendo, tá? Então, qualquer pergunta que vocês tenham, qualquer slide, pode até numerar, nomear o slide, a gente vai deixar reservar aqueles minutinhos finais para dar a voz para vocês, tá bom? Palavra é Excelente. sua, volta a palavra para você, Não, Rafa. boa. Deixem perguntas aí, vai ser um prazer. E aí, o que a gente costuma dizer, né, eu costumo dizer dos relacionamentos, é que os negócios, assim, os melhores negócios que eu já fiz, por exemplo, dos melhores clientes, veio através de um relacionamento. Então, seja uma indicação, né, de um cliente ou de um parceiro de negócio, né, foram as melhores indicações. Seja, inclusive, olha que interessante, hoje a nossa maior conta da nossa empresa, uma conta grande, que tem faturamento anual de 1 bi, como que veio? Era uma gerente que estava em uma empresa, nós atendíamos ela, né, nessa empresa, fizemos um trabalho bacana, isso há 6 anos atrás. Ela saiu dessa empresa, foi para outra empresa, levou a gente também. Temos essa outra empresa como cliente. Aí ela saiu dessa segunda empresa, foi para essa terceira empresa, nos levou também. Por quê? Inclusive, foi porque isso aí é bem interessante. Uma das empresas que ela saiu, ela ficou um tempo sem estar alocada no mercado, sem posição no mercado. E nós mantivemos mesmo assim o relacionamento. E de forma genuína mesmo, porque a gente sabia que ela era uma pessoa competente. Só que assim, quem mantém o relacionamento? Gente, é uma coisa que dá trabalho, como o relacionamento em casa, né? Seja com cônjuge, seja com filho. Manter o relacionamento dá trabalho. Você tem que lembrar de mandar mensagem para a pessoa, né? Você tem que lembrar de ser genuíno nessa história toda, né? Então, isso, gente, geralmente dá trabalho, mas eu confesso para vocês que é o melhor retorno sobre o investimento que eu já tive, que é o investimento sobre o tempo, né? Isso é muito valioso. Então, o ponto que eu deixo aqui é: se quiser ir rápido, você vai sozinho, se quiser ir longe, a gente vai acompanhado. Então, assim, o networking não só com possíveis clientes, mas também com parceiros, né? Hoje nós temos aqui uma rede de parceiros, gateway de pagamento, mídias, plataformas de CRM. Nós temos um ecossistema aqui, por exemplo, de parceiros, que nós também fomentamos o networking com eles para poder manter, né, a nossa presença viva e eles também nos indicarem, né? Na Italcan, por exemplo, né, nós temos a oportunidade do matchmaking, né, que é eu posso chegar, né, para o comercial da Italcan e dizer, olha, eu tenho interesse em algum cliente nesse perfil, né, e eles fazem algum tipo de aproximação. É lógico que, gente, a gente tem que tomar cuidado. Por exemplo, é meu sonho atender uma, uma empresa gigante. Vamos falar um nome grande aqui, tem a ITA, pronto, né, de aviação. Pô, seria meu sonho. Mas, gente, né? Eu tenho que entender quem eu sou. Então, assim, isso é muito importante, tá? Porque senão a gente acaba queimando, né, um pouco de cartucho. Será que quantas milhares de pessoas, né, tentam chegar na ITA, a não ser que eu tenha algo realmente pro segmento deles, que é algo totalmente disruptivo, que vale a pena apresentar. Aí faria sentido eu tentar me aproximar com eles, mas fora isso, não é meu persona, né? Não é meu persona. E aí, gente?
antes do evento, o que que geralmente a gente faz? A gente se antecipa, né? Entendendo, pô, legal, quem vai estar presente? Quais são os setores? Quais são as empresas? Quais são os perfis dessas pessoas? E aí, o que que é bacana? Você já pegar um alvo ali, os alvos, né? Nós brincamos, que é que tipo de contato você quer fazer, então? Pô, tem pessoas que podem ser seus parceiros de negócio. De novo, gente, refrisando o parceiro, né? Muitas vezes vocês vão achar também parceiros de negócios dentro da Italcan, né? Isso é muito interessante, é muito relevante, porque um parceiro pode te indicar, inclusive, para muito mais clientes, né? Então, isso é uma das coisas que eu olho também. Poxa, nessa lista aqui eu posso ter parceria com esse tipo de empresa, porque eu posso indicá-los e buscar indicações também. Mas aí é claro, eu preciso conhecer a pessoa, entender a empresa da pessoa, para depois fazer uma indicação, porque vocês sabem que nós nos tornamos responsáveis por tudo que indicamos, né? Depois isso também queima o filme. Então é muito importante também ter essa confiança no parceiro, né? E aí tem uma palavrinha bonita aqui, pessoal, que é elevator pitch. O que que é isso, gente? Isso, às vezes, se vocês fizerem esse exercício hoje, eu vou deixar esse desafio aí para vocês. Façam esse exercício. Em 10 segundos, o mais rápido possível que você puder, apresenta a tua empresa, mas muito rápido. Então, assim, a minha empresa, por exemplo, bom, e aí cuidado, tá? Isso é uma dica legal até de persuasão. Uma coisa é eu falar, bom, a Sanders ela faz e-commerce, ela faz campanha de Google, é uma coisa. Agora outra coisa é eu falar, olha, eu aumento as suas vendas através da internet. Isso gera inclusive uma pergunta, como? Né? Geralmente é isso, mas como? E aí essa pergunta desencadeia uma conversa, que é isso que nós temos que estimular, né? Então o elevator pitch, e aí o que é legal, pessoal, esquece o produto, que nem em termos de produto, o que eu tenho de produto? Ah, eu tenho estratégia digital, eu tenho e-commerce, eu tenho website, landing pages, eu tenho uma série de tecnologia, desenvolvimento, tenho tudo isso é produto. E aí você vai focar no quê? Transformação. Então, qual que é a transformação que tudo isso aqui gera para o cliente? Ele vender mais através da internet, né? Isso é muito interessante. Então, elevator pitch, façam esse exercício, mas sem focar no produto de vocês, tá? Então, assim, eu sou uma contabilidade e eu tenho mais de 50 anos. Não. Olha, eu faço uma gestão fiscal, né, e de RH. Então, assim, como que você envelopa melhor, sabe? E eu consigo trazer uma economia para os nossos clientes. Nós trouxemos de economia para os nossos clientes mais de 10 milhões de reais em impostos no ano passado. Olha só que interessante, muda tudo na abordagem. A pessoa, né, pô, não é mais uma contabilidade. Você está trazendo para ela qual que é a transformação que você tem conseguido trazer para os seus clientes. Isso numa conversa muda tudo, tá? Muda tudo. Então, elevator pitch, mas assim, não fala do produto. Você não é uma contabilidade, você não é escritório de advocacia, né? Ok? Ah, mas escritório de advocacia é difícil. Gente, faz esse exercício, né? Ah, eu sou um escritório de advocacia full service, eu sou um escritório de advocacia focado em, por exemplo, tributário. De novo, se você é focado em tributário, tá mais fácil ainda, né? Qual que é a transformação? Ó, nós temos uma tese, o nosso escritório defende uma tese que nós conseguimos gerar até X de saving, né, em impostos para os nossos clientes, tá? Então, sempre trazendo a transformação para gerar aquela outra pergunta que é o como, né? E isso vai desencadear uma boa conversa para vocês. Outro ponto, né, gente? Cartão de visita, isso tem que estar muito na mão, né? E aí, gente, na boa, hoje a gente tem utilizado muitos cartões virtuais mesmo, né? QR Code, etc e tal. Então, assim, eu tenho os dois, para ser bem sincero, porque eu sinto muito a pessoa, né? Se eu vejo que ela me deu um cartão, por exemplo, físico, aí eu já dou um cartão físico também, né? Porque até a pessoa, quando te dá um cartão físico e você fala que o seu é digital, a pessoa se sente um pouco, putz, né? Será que eu tô atrasado? Gera algum desconforto ali. Então, olha só quanto a gente tem que olhar o tato, né? Então, eu tenho os dois. Se a pessoa me dá o dela físico, eu entrego físico. Se a pessoa ainda não me deu o dela, eu mostro o meu QR Code, né? Aí, se ela me der o físico, eu também dou o físico. Então, isso tudo para criar o quê? Sinergia, tá? Isso é muito importante. Chegando no evento, é legal chegar ali no horário ideal, se um pouco antes até melhor, para você ir aproveitando mais, porque as pessoas vão chegando, vão se cumprimentando, né? Isso é muito interessante. Eu geralmente tento chegar um pouquinho antes. O dress code, né, pessoal, é causar uma boa impressão, e aqui eu não vou chover no molhado e nem ser
né, leviano em dizer que isso não visto, né? É claro que isso é visto. Então, geralmente, até nos eventos da Italcan, a gente coloca uma sugestão, geralmente dress code e tudo mais. Sorriso e postura aberta, né? Isso aqui também é uma coisa que para algumas pessoas é uma maratona. Mas isso tudo é treinamento, gente. No primeiro evento que eu fui, eu fiquei extremamente ansioso. No segundo também, no terceiro também. Quando você já passou por milhares de vezes essa mesma experiência, para você, você tira de letra. É a mesma coisa que falar em público, né? A primeira vez, né, que eu fui falar, putz, eu fiquei super ansioso, nervoso, né? Depois isso vai se tornando algo comum conforme você vai participando. Por isso que a gente coloca muito aqui na Talk que a gente participa de tudo que vocês puderem, né? Não só para gerar relacionamento e negócio, mas para você ir se treinando. Porque não vai ser no primeiro, não vai ser no segundo, aí no terceiro também você já vai reconhecendo algumas carinhas, né? Mas o sorriso e postura aberta é muito importante, né? Tentar ser menos introspectivo. E às vezes, gente, isso também é comum, né? Então, por exemplo, você tem na tua empresa um sócio teu que participa também, e de repente esse sócio ele é mais escolado para isso. Então, você manda ele, né? Se você não gosta, se é algo que você não vai fazer, mas você tem alguém para fazer, melhor ainda. Agora, se é algo que você não gosta, né? Mas você pretende começar a fazer e gostar, é isso, gente, é treinamento. Tem que ser feito, sempre. É que nem academia, né? Você vai todo dia, né? Você gera ali um hábito, né? E aqui mais ou menos é isso também. A confiança também, gente, aperto de mão é um negócio que eu tomo muito cuidado, né? Que tem aquele aperto alicate, né? Que a pessoa parece estar prendendo tua mão, e tem aquele molenga, né? E o mais difícil é você chegar no meio termo, porque isso conta muito, isso transmite uma energia para a pessoa, né? De segurança, de insegurança, né? Olhar no olho, né? Mas olhar no olho assim, na boa, né? Você não vai ficar encarando a pessoa que nem um psicopata, que eu brinco. O pessoal olha olho no olho, fica lá encarando a pessoa no olho, né? Não é isso. E aí, como que você começa a quebrar gelo, né? E aí a gente fala da proatividade. Gente, não espera, né, a pessoa vir e se apresentar. Tá todo mundo ali. Isso que é legal também nos eventos, tá todo mundo ali querendo se conhecer. Então, assim, a gente já parte da premissa que estamos todos abertos a uma nova conversa. Isso que é bacana, né? É diferente de outros tipos de eventos, né? Uma feira, por exemplo. Não é 100% das pessoas que estão ali abertas, né? Agora, no evento de networking, de jantar, por exemplo, tá todo mundo aberto, tá? Então, aproveita e toma iniciativa, muitas vezes, de se apresentar, né? Tem algumas perguntas fáceis também, né? Que é quebradoras de gelo. Pô, esse é o primeiro evento, de repente faz tempo que você não vê, de repente você nunca viu essa pessoa, né? O que te trouxe aqui hoje, né? Evita, nossa, vai chover, né? Busca alguma coisa um pouco mais interessante que entre dentro do contexto. Essa é a grande sacada. Tem que estar ali no contexto, né? Quer comentar sobre ambiente, por exemplo, né? Usando o contexto. E aí, pessoal, esse último, ele é extremamente importante. E isso é o erro que eu já cometi no começo e eu não cometo mais. É o erro que muitas vezes a gente está ansioso ali para dar retorno, né, do investimento que a gente está fazendo no evento, né, na associação, a gente fica ansioso e aí isso acaba queimando a largada, que é o quê? Você já tentar querer sair dali com uma reunião marcada com a pessoa, entrar em contato no outro dia já querendo marcar reunião direto, e você de repente nem criou, né, um relacionamento ainda antes que te permitiria isso, né? Então, assim, o vender logo de cara tem que ser muito bem alinhado, né? Eu realmente, eu faço o possível em ser genuíno, ajudar essa pessoa o máximo possível com as dúvidas que ela tem, por exemplo, com o meu segmento, sem querer vender para ela. Então, assim, muitas pessoas passaram por dores no meu segmento. Ah, eu já tentei várias agências, nada deu certo. Ah, mas por quê? Mas como que é o teu negócio? E aí eu tenho que trazer coisas reais, né? Sugestões consultivas reais que vão agregar valor para ele. Que ele vai olhar e falar, pô, realmente, nunca ninguém me disse isso. Pronto. Eu já despertei nele, né, o interesse de eu ser diferente, de diferenciação, para ele conversar comigo, né? Poxa, legal, nunca ninguém me falou isso. E isso é claro que, gente, exige também repertório de todos nós aqui, né? Quando a gente tem o repertório, isso claro que fica muito mais fácil. É aí que, por exemplo, às vezes eu evito mandar um vendedor, né? Eu gosto de ir nos eventos.
porque eu sei da estratégia dos nossos clientes, eu sei que eu vou poder agregar e gerar valor para essa pessoa. E aí acho que é a palavra-chave, gente. É a gente gerar valor primeiro para depois vender para essa pessoa, né? Antigamente todo mundo sempre pensava ao contrário, né? Primeiro eu vendo, depois eu gero valor, né? E isso veio mudando drasticamente com os anos. A gente precisa realmente gerar um valor para essa pessoa perceber a gente com alto valor, para depois a gente vender para essa pessoa, né? Isso é muito interessante. E aí, gente, nas conversas, eu coloco o segundo ponto, que é o interesse genuíno, gente. Tem gente que tem esse problema, que ela só fica falando dela, né? Não, que a minha empresa, não, que eu não sei o quê, que a minha história, que não sei o quê. Tem que ter um mix, gente, né? Então, assim, você tem que mostrar um interesse genuíno sobre a história da pessoa, sobre os projetos. Então, às vezes a pessoa está falando dos projetos dela e você está ansioso que ela termine para você falar dos seus, né? Olha só, você está ansioso que ela termine de falar dos projetos dela para você já começar a falar dos seus, né? Cuidado. O melhor, existe um livro incrível sobre isso também, do Dale Carnegie, que é Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, né? Fala muito sobre isso, que é a escutativa do interesse genuíno, né? Você perguntar de forma mais aprofundada sobre os projetos dessa pessoa, né? Dessa empresa, dessa pessoa. Isso é um hack social muito interessante, porque ela se sente, inclusive, valorizada, né? Tem muita gente que, de novo, espera a pessoa falar para já começar a falar do teu. Antes de você começar a falar do seu, começa a perguntar do dela. E, naturalmente, essa pessoa, num determinado momento, vai começar a perguntar sobre você. O que que você vende, o que que você faz. É bem bacana. Gente, não preciso nem falar nada, né, para evitar polêmica. Então, assim, eu brinco que eu sou do time do meu cliente. Então, assim, você torce para quem? Não, depende. Para onde que qual que é o time do meu cliente? Corinthians? Eu sou do Corinthians, né? É, política, a mesma coisa, eu só concordo, né? Religião, geralmente religião não é um tema que surge, né? Geralmente é política, né? Futebol, esses são os dois temas mais que surgem, né? E eu, de verdade, é, eu evito ao máximo, obviamente, chegar e ser o precursor de falar de político, algo do tipo, mas se é falado, na boa, e eu discordo ali com a pessoa, cara, na boa, eu só concordo ali e tá tudo bem. E na verdade, assim, desculpa, isso é uma questão de relacionamento interpessoal, não é uma questão arbitrária. Bom humor, então, claro que toque de bom humor, né, atrai essas pessoas. Eu já tive problema com pessoas do nosso time que eram um stand-up comedy exagerado, então tudo tem também certos limites, né, de até onde eu posso ir com o outro, né, então, tendo todo esse cuidado, é claro, né. Outro ponto, né, que acho que estava englobado ali no que eu estava falando, mas eu deixei um slide só para isso, que é a demonstração de interesse, né. Então, assim, quanto mais você escutar e menos falar, e aí quando eu falo menos falar, é aquela velha história que nem no digital a gente fala, não é quantidade, é relevância. Então, é a relevância do que você vai falar que importa, não é a quantidade de palavras que você fala, tá? Isso é muito legal. A escutativa, né, que nós mencionamos anteriormente, a demonstração de atenção, né? Eu não preciso nem falar nada, mas assim, tem gente que inclusive tem que se policiar com isso, porque às vezes você não percebe, mas você está ali no celular respondendo alguém enquanto a pessoa está falando com você. E hoje, cada vez mais, a gente se liga nisso, né? Cada vez mais a gente se liga. Então, assim, eu realmente, quando tô com a pessoa, né? E aí eu demonstro que eu tô com a pessoa acenando a cabeça. Gente, pra vocês terem ideia, até em call, eu comecei a perceber que quando eu faço alguns movimentos assim, por exemplo, que a pessoa tá vendo minhas mãos, o cliente, ele começa a ter uma outra percepção minha, porque ele vê que eu não tô fazendo outra coisa, eu tô escutando ele. Até em call, às vezes eu faço isso, ou eu pego uma caneta, coloco aqui no rosto, para o cliente ver que eu estou dando atenção para ele. Façam isso se vocês tiverem a oportunidade, vocês vão ver que muda a percepção do cliente. Outro ponto, e isso às vezes é difícil para algumas pessoas, eu sou péssimo com nomes, então o que eu tenho que fazer, gente? Old school, né? Eu tenho que ter ali, adicionar a pessoa no LinkedIn, ou já adicionei ele com o nome, né, no celular, aí tem a fotinho, né? Adiciono o nome com a empresa para associar. Então, assim, quem tem problema de memória aí, hoje tecnologia resolve, né?
E aí você vai falar sim sobre você, mas de forma breve e marcante. Lembra que eu falei do elevator pitch? Que é 30, 60 segundos. Cara, quem você é, aí falar de você também, né? O que que você faz, mas de uma maneira muito rápida e trazendo sempre para o lado da transformação, né? De novo, gente, história de contabilidade, agência de marketing digital, história de engenharia, arquitetura, tem de monte por aí, né? E se todo mundo falar a mesma coisa, eu sou um escritório de arquitetura com foco em edificação, né? De novo, você é mais um. Então, como que você muda isso? Eu sou um escritório de arquitetura que nós atendemos aí clientes com tal perfil, né? E nós temos um foco muito grande com madeira XPTO, né? Alguma coisa de diferenciação você tem que trazer, né? E de novo, de preferência sempre tentando falar menos do produto e mais das transformações, né? Focar no valor, né? Então, assim, de novo, como que você resolve problemas, né? Eu sou uma empresa de contabilidade. Poxa, legal. Essa é uma empresa de contabilidade, mas qual que é o teu entregável? De novo, qual que é a tua transformação? Você vai focar nisso. E principalmente na transformação que é o seu diferencial, né? Então, por exemplo, o que que eu gostaria de escutar de um contador? Olha, a nossa contabilidade atua um pouco diferente. A gente não é apenas aquele contador que te manda o boleto do imposto e da folha pra você pagar. A gente se preocupa em saber se você está no melhor regime para você pagar o menor imposto possível, né? Para você ter saving, para você economizar, para você evitar ação trabalhista, né? Pô, isso aí seria música para os meus ouvidos, né? Se eu de repente estou com uma empresa de contabilidade que não está me dando esse suporte, por exemplo, né? Isso é muito interessante, gente, trazer essas diferenciações, porque, de novo, eu faço contabilidade, eu faço fiscal, faço RH, de novo, você está entrando no senso comum de ser mais um. Eu sou uma agência de marketing digital, eu faço campanha no Google. Pior ainda, gente, é quando a pessoa ainda se minimiza. E, gente, nunca façam isso. A gente faz uns projetinhos, a gente faz umas campanhas, umas campanhazinhas, né? A gente, vamos marcar uma reuniãozinha, né? Nunca no diminutivo. Isso realmente diminui muito a gente, né? Então, como agente de marketing digital, eu tenho várias maneiras de me apresentar, né? E é claro que se eu consigo ver o perfil do cliente, por exemplo, ele é um varejista, né? Pô, eu vou focar mais em falar sobre a transformação que a gente tem para varejo, né? Ele é uma marca que quer começar a vender pela internet, né? D2C. Pô, eu tenho case disso. Eu já vou falar disso, né? Então, assim, eu já vou, a hora que eu for me apresentar. Por isso que é legal você deixar a pessoa falar mais, né? Até porque quando você for falar, você já tem mais munição, você tem mais repertório, porque você já coletou bastante informação. E você sabe muitas vezes já como encaixar, né, a transformação do seu produto ou serviço para essa pessoa, né? É muito legal se você conseguir ser memorável, né? Isso é muito bacana. E você geralmente consegue ser memorável, por exemplo, quando você diz alguma coisa que pega ali na ferida da pessoa. Lembra esse lance que eu falei da contabilidade, por exemplo? Que eu falei, a gente não é mais uma contabilidade que só vai te mandar o imposto, a gente vai querer fazer uma reunião com você por mês, etc e tal. Porra, que interessante, né? Para ver se você está pagando muito, se está pagando pouco. Pô, que interessante, né? Isso vai ser memorável. Porque se ele não tem isso hoje, e é um diferencial teu perante as outras empresas de contabilidade, isso vai ser a transformação que ele vai procurar depois. Fala, pô, legal. E muitas vezes, inclusive, ele topa, sim, pagar mais por isso. Porque o que ele paga hoje, ele não tem esse nível de serviço, né? Então, você trazendo um nível de serviço para ele diferente, isso com certeza conta muito valor, tá? E é claro, né, gente, adequação. Então, assim, é o que eu acabei de falar. Você não vai ficar dando uma palestra sobre a sua empresa. Você vai dar um jeito de encaixar o seu discurso, né, para encaixar o teu produto, encaixar o teu serviço, né, o teu business para ele. Pode ser que não tenha encaixe nenhum, inclusive, mas tá tudo bem. Você criou mais um relacionamento, conheceu mais uma pessoa bacana, né, ali, ok, tá? Pode ser que, de novo, não é diferente, né? Então, assim, um escritório de contabilidade, se ele atende qualquer nicho, ele tem possibilidade de pegar a gente chama de TAM, né? Total Addressable Market, né? Qual que é o nosso TAM? Então, por exemplo, meu persona é, geralmente, né? Um escritório, uma empresa de serviços que está buscando gerar leads de mais alto valor
e a gente entra nessa assessoria, ou uma empresa que quer vender pela internet de fato seu produto, né? E aí nós entramos com toda a estratégia de tecnologia e tudo mais. Então eu adequo, né? Então eu estou falando, por exemplo, com um player legal de escritório de advocacia. Eu não vou falar para ele é, de e-commerce, não faz sentido, né? Então a gente adequar o nosso discurso. Por isso que é legal ouvir mais antes, legal? Conexões estratégicas, né? Então, assim, você vai olhar ali, poxa, quem que eu quero conhecer? Eu vou conversar com o pessoal da Itaúca, pô, o pessoal que tá lá no evento, o pessoal da Itaúca que tá lá no evento, né? Pô, você pode me apresentar? Isso é muito legal. Você pode me apresentar essa pessoa? Eu tenho interesse em conhecer. Uma coisa é você ser apresentado, você já entra mais endossado, né? Outra coisa é você chegar na pessoa e já abordar. Então, utiliza isso a seu favor. Isso é muito bacana, tá? Isso é muito bacana. Eu, geralmente, quando tem uma pessoa que é um contato frio mesmo, que eu nunca conversei na vida, mas ela tá no evento, eu tento buscar ali alguém da equipe para falar, pô, você pode me apresentar, tem uma oportunidade de eu conhecer, etc e tal, e, né, a gente se conecta. Outro ponto também, você ser um conector. Então, muitas vezes eu apresento pessoas também, poxa, peraí, deixa eu te apresentar uma pessoa que eu acho que tem sinergia com o teu negócio. Gente, isso é muito legal, porque você começa a tracionar, né, relacionamento em vários lados. E se você apresenta uma pessoa que vai ser relevante para outra, inclusive, eu começo a brincar que existem débitos emocionais, né? Essa pessoa não fica com um débito financeiro com você, mas fica ali uma dívida emocional de, poxa, ele foi bacana, ele me apresentou. E geralmente nós queremos ser recíprocos, né? Então, em qualquer oportunidade, essa pessoa vai me enxergar e vai falar, pô, vou indicar o Rafa, ele sempre me indica. Olha que legal, né? Então, por isso que a gente tem que estar aberto ao networking, né? Então, todos ganham quando você conecta outros também, tá? Outro ponto, né, você circular e ampliar o teu alcance. Então, se eu falo para evitar panelinha, às vezes você está ali muito tempo, né, com as pessoas, a não ser que realmente assim, seus alvos estão ali, né, as pessoas que você precisava conhecer estão ali já, ok, então você vai manter o relacionamento ali. Mas se não, gente, se você viu que você está com 3 pessoas, que são seus concorrentes, inclusive, desculpa, você não vai perder tempo. Você vai sair daquela rodinha ali o mais rápido possível e vai buscar conhecer outras pessoas, né? Porque sim, eu vou em eventos, né, que tem ali outras agências e tudo mais. Super cordial, super, né, oi, converso, mas eu não vou investir tempo neles, né, a não ser que possa ser um parceiro. Ele faz uma coisa que eu não faço. E aí, gente, sendo muito direto e reto aqui, né? Time is money. Poxa, legal, ele pode ser um parceiro meu porque tem um pedaço muito relevante que ele não faz e eu faço. Então, bacana, pode ser um parceiro, né? Então, por isso que a gente nunca também vai deixar de ter uma conversa, né? Então, é bacana você estar se movimentando ali, né? Alcançando novos grupos, né? Pedindo ali uma aproximação de repente, né? Diversificando os contatos. Então, de novo, diversifica. Você vai falar com pessoas muitas vezes de níveis hierárquicos diferentes, inclusive, né? Em eventos da Italcam, muitas vezes você tem o presidente da empresa, né? Às vezes está o diretor, às vezes pode estar o gerente, né? De uma empresa. São diversos níveis hierárquicos aqui, né? De decisões diferentes, tá? Muitas vezes você conhece um presidente, não é ele que vai tomar decisão sobre, por exemplo, a minha agência, então ele vai me passar um contato interno, né, para eu poder falar, mas isso também dificilmente no evento, a não ser que eu tenha gerado muito valor para ele, tenha cutucado muito alguma ferida que ele tem com o fornecedor atual, para ele falar, putz, cara, eu preciso te ouvir, meu time tem que te ouvir, porque esse seu discurso aqui tá fazendo muito sentido para mim. E aí é a chave da gente ter esse acelerador. Por isso que eu falo, quanto mais valor você gera, mais relevante você fica e mais você acelera uma possível reunião. Porque, por exemplo, no meu negócio, como muitos de vocês aqui, não é um negócio que eu já mando um link para ele, ele já paga, já compra, né? O meu negócio ele depende de uma reunião de alinhamento, de entendimento, para eu poder depois ver se isso avança para uma proposta ou não, para depois eu apresentar a proposta, porque o meu negócio é importante que eu apresente a proposta, eu não envie a proposta, porque ele precisa entender a proposta, então eu preciso explicar, né? E aí dá a proposta, eu tenho, beleza, as outras fases de contrato e tudo mais. Então, isso gera o que nós chamamos de ciclo da venda, né? Em B2B, principalmente, a gente sabe que são ciclos mais complexos, né? O meu ciclo de venda, ele muitas vezes demora 90 dias, gente. E ok, e tá tudo bem, isso está mapeado. Por quê? Eu conheci essa pessoa hoje,
Isso para pessoas que têm total fit com o nosso negócio, tá? Conseguir a reunião, aí para conseguir essa reunião já avança algumas semanas, né? Porque depende de agendas, né? E aí dessa reunião de entendimento, para ver se vai ir para proposta também é outra agenda, para depois ir para contrato, gente, né? O meu principal cliente hoje foi isso, foi quase 180 dias, né? Até a gente fechar de fato, e aí escopo vinha, escopo voltava, e não, acho que tá muito, acho que tá pouco. Então é um trabalho que depende disso. Tem outros tipos, né, de serviços, de prestações de serviços, que tem um espaço menor, né? De repente a decisão é mais rápida. Mas é importante vocês terem em vista isso, né? Eu conheci uma pessoa hoje, na verdade o que eu estou fazendo é plantando, e aí eu não posso parar de plantar. Existe um livro muito bacana que é o Receita Previsível, né? É fantástico. E ele fala exatamente isso, cara. Você não pode parar de plantar. Então você tem que estar todo dia conhecendo gente nova, né? Todo dia que eu digo, né? Entre aspas, né? A gente trabalha também. Mas sempre que possível, você tem que estar ali batendo a tua meta de gente nova. Por quê? Porque tudo é um funil, né, gente? Eu preciso conhecer pessoas, dessas pessoas que eu conheço, algumas têm fit com o meu produto e serviço, algumas me deram a oportunidade de ir para uma reunião, dessa reunião de entendimento, algumas me deram a oportunidade de avançar para uma proposta, da proposta tem uma fase de ficha cadastral, contrato, análise das empresas, para depois fechar, para depois eu receber o boleto ainda. E aí depois o boleto ainda fatura, né? Às vezes 30 dias, 40 dias para o cliente. Então a gente tem que estar sempre plantando, porque parou de plantar, acabou. Aí esse ciclo vai ser muito maior, concorda? Porque você não está plantando nada, você não vai ter nada, né? E o networking é mais um canal de aquisição da tua empresa, na verdade, né? Então você tem ali o digital, por exemplo, que é um canal de aquisição, que te gera lead, né? Que você tem lá um time de vendas para atender. Você tem o networking, e aí o networking você vai quebrar como? Bom, quais são os lugares que eu tenho para networking? Porque, gente, o networking você compra, tá? O networking você compra. Assim, você quer ir num podcast, pô, super famoso aqui de um cara que você super admira do seu nicho. Dá para pagar para estar lá. 99% das vezes, tá? E networking você compra. Então você está na Itaúcan, você tem um investimento que você faz, né? Para estar aqui na Itaúcan, para ter um acesso, né, a networking também, né? Aí você tem, de repente, um outro clube que você participa, né? Você também paga e você também precisa desenvolver networking, né? Isso é muito importante. Então, o networking aqui para a gente, por exemplo, ele é mais um canal de aquisição, onde eu coloco, por exemplo, Itaúcan, quais são os eventos, aí eu coloco lá, pô, beleza, tem tantos eventos, minha meta é conhecer pelo menos, sei lá, uma pessoa, duas pessoas que vão depois gerar uma reunião, né? Isso tudo dá para ser matematicalizado, né? Falei difícil agora. Eu inventei essa palavra agora, desculpem. Mas dá para você gerar uma matemática em cima disso. E a gente gera, né? Poxa, eu tenho que fazer tantos encontros para conseguir a minha conversão final do funil, né? Vamos supor, é de 5%. Então, quanta gente eu tenho que conversar para conseguir ter a minha meta batida no final do mês, né? Isso é muito importante. E aí, gente, estar presente é extremamente importante. Não adianta, eu fui em um evento, eu participei de um webinar, eu tenho que estar ali sempre participando, né? E isso é agenda, não tem jeito. Você tem que ter agenda para isso. E muitas vezes, pessoal, a gente cai no engano dessa agenda cair para a gente como é um jantar, só um jantar, é só um evento. Isso tem que cair na nossa agenda como trabalho, inclusive, né? Um jantar é um trabalho mais legal, né? Mas é um trabalho. Isso faz parte do meu trabalho. Isso cai como trabalho para mim, né? Então, participar dos eventos regularmente é extremamente importante, né? Se engajar nas atividades. Poxa, você pode dar uma palestra de um tema muito interessante que tem fit com a Câmara, conversa com o time, né? Você pode, de repente, patrocinar um evento, né, que te faz sentido, conversa com o time, né? E aí esse tema da consistência, de fato, né? Você pode se voluntariar aqui, inclusive, para alguns comitês, né? Alguns grupos da Italcan, isso é muito bacana, e manter essa presença. E aí, gente, é sempre o trade-off, né? Entre qualidade e quantidade. Então você tem que entender, você sabe qual que é o perfil do teu cliente, né? Eu tenho cliente que às vezes um prospect, né? Um lead, que eu estou conversando ali num evento e eu falo, nossa, cara, meu trabalho
E eu ia gerar muito resultado para esse cara, assim, mas muito. Então é esse cara que eu vou investir muito, né, no relacionamento. Porque eu sei que eu vou gerar um resultado muito grande para ele. E olha que interessante, eu não estou pensando no quanto eu vou ganhar dele. Isso é só consequência, né? É meio coach isso aqui que eu estou falando, mas não me levem a mal. É um fato. Eu não estou preocupado com quanto que eu vou ganhar dele. Isso é consequência do resultado também que eu vou trazer, né? Então, quando eu vejo que eu tenho um cliente que eu posso gerar muito resultado, que ele está fazendo tudo errado, então, assim, às vezes, né, quantas vezes vocês já conversaram com um possível cliente, cara, que tá fazendo tudo errado. Aí você fala, nossa, você dá até uma ansiedade, você fala assim, cara, eu consigo arrumar a casa dele assim, perfeitamente, né? Seja você um advogado, um arquiteto, algo do tipo. Então, esse é o cliente que você tem que dar mais foco. Claro, você vai avaliar, bom, eu vou pegar esse prospect, né, essa pessoa, e eu vou investir no relacionamento com ela. E como que você vai investir o relacionamento com ela pós-evento? Eu vou explicar já já. Falando da qualidade e quantidade, então, melhor 5 conversas boas do que 30 contatos superficiais, né? Então, assim, profundidade, você não vai virar um panfleteiro de cartão, né? Eu já fui em evento que tinha pessoas que saíam distribuindo cartão. Um para um, né? Assim, na boa, para mim, eu olhava e falava, cara, ridículo, porque assim, a pessoa nem quis me conhecer, né? Nada, e só quer me vender. Já é a percepção. E ninguém gosta de vendedor, né, gente? A gente não gosta de pessoa que fica querendo vender pra gente, né? Então, assim, não sai distribuindo simplesmente seu cartão para todo mundo, né? Outro ponto, né, gente, aí é o que eu falo da genuinidade, né? Então, assim, é ter uma conexão real com a pessoa. Real. E aí, gente, eu acho que a gente está deixando, às vezes, até de ser humano, né? Você criou uma conexão com essa pessoa, né? Poxa, bacana, pegou o WhatsApp dela, né? Uma coisa muito legal que fizeram uma vez comigo, e eu me surpreendi, foi uma empresa de treinamento. Eu estava no evento, nós trocamos cartão, era uma empresa de treinamento, falei, pô, me interessa alguns treinamentos que vocês têm e tal, vamos manter contato sim. Então ele foi esperto, o que que ele fez? Isso foi, sei lá, numa quinta. Deu 2 dias, ele me mandou uma mensagem, mandou um PDF sobre o, né, contando um pouco mais. Olha, aí de novo, gente, ele não mandou um PDF para mim com o portfólio de todos os treinamentos dele. De novo, a gente tem que ser cirúrgico. Ele mandou um PDF e falou: olha, você falou desses 2 treinamentos que você tinha interesse. Eu vi aqui que tem turmas que vão abrir, né, daqui X dias. E por você ser um parceiro e tudo mais, me fala se você tem interesse, que eu vou buscar um desconto para você. Pô, legal. E no mesmo dia, gente, ele mandou 2 livros da editora, né, dessa empresa de treinamento, 2 livros de presente para mim no escritório. Pô, sensacional. De novo, gerou o que para mim? Reciprocidade, né? Querendo ou não, putz, quanto custou aqueles livros para ele? Desculpa, nada, a editora inclusive é deles. Mas gerou para mim, pô, o cara tá me valorizando. E hoje, gente, a gente quer ser valorizado, né? A gente quer ser valorizado em casa, pelo nosso cônjuge, pelo nosso filho, pelas pessoas, pelos nossos colaboradores. E tá faltando um pouco isso, sabe? Minha esposa tem uma clínica médica, ela é endocrinologista, e eu tava com a gerente comercial esses dias, é uma clínica multidisciplinar e tudo mais. E ela falou: olha, essa paciente aqui tinha um orçamento, sei lá, de R$ 10.000, mas ela não vai fechar agora porque a mãe dela vai fazer uma cirurgia dia 15, um exemplo, tá? Eu falei: pô, legal, o que que você vai fazer então? Né? Não, dia 15 eu vou mandar uma mensagem para ela. Aí eu já, meu Deus, dia 15 você manda aqui mensagem. Não, eu vou mandar uma mensagem perguntando como que tá a mãe dela, né? Porque a gente tem que ser humano. Eu falei: ah, maravilhoso, né? Você não vai fazer follow-up de orçamento, né? Então, de novo, a gente tem que ser humano, né? E esse tipo de coisa conta muito, gente. É o que eu falo, o pessoal fala de CRM, de um monte de história. Quantas lojas, quantos lugares vocês dão a data de aniversário, né? Que é um dado que eles não fazem nada com isso, né? Quantas vezes vocês deram data de aniversário, foi seu aniversário, foi o mesmo seu aniversário, você não recebeu nada dessa empresa. Então, para que ele coletou esse dado? Você não vai fazer nada de ação. Você não precisa desse dado, né? Então, essa humanização, essa genuinidade é muito interessante. Poxa, uma pessoa que tem muito fit com o teu negócio, né? Dá 2 dias ali, manda uma mensagem para ela, tenta avançar, né? Um passo, né? Marcando com ela, de repente, algum café, algum almoço, né? Pô, vamos conversar mais, vamos marcar um almoço.
Não precisa nem ser muito na empresa da pessoa para não ser aquela coisa já de venda, né? Você pode marcar um café, eu faço muito isso. Claro que, gente, tomando todos os devidos cuidados também, né? Hoje em dia a gente tem que tomar muito cuidado cada vez mais com isso, que é o quê? Talvez eu não precisaria falar isso, mas eu acho que é importante, né? Eu tenho que tomar muito cuidado, que, putz, chamar uma mulher para almoçar, né? Eu tenho que tomar cuidado com isso, né? A não ser que de repente eu já tenha, a gente criou algum nível ali de estar em vários eventos, alguma certa intimidade, entre aspas, bem entre aspas, para a gente marcar um café em algum lugar público, algo do tipo, né? Ok, mas a gente, hoje em dia, cada vez mais, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Muito cuidado, infelizmente, né? Mas muito cuidado com isso. Ou felizmente, né? Acho que a gente tem despertado para tomar mais cuidado com esse tipo de abordagem, com esse tipo de approach, né? Acontecia muito quando eu tinha menina no meu time, né? Tinha umas moças do nosso time de venda, na época a gente tinha ali 3 pessoas captando vendas. E aí, putz, gente, o que eu tinha de, assim, mandar as meninas, isso era muito chato, mandar as meninas às vezes para um evento e aí vários caras marcarem com elas reuniões, mas com outros objetivos, sabe? Infelizmente, mulher passa muito por isso, né? E então, mulheres aqui têm que tomar duplo cuidado, né? Com as relações, né? E os avanços de conversas, né? Isso é muito importante. Horário também, né, turma? Então, daqui 2 dias eu vou mandar um WhatsApp para a pessoa para marcar alguma coisa, eu não vou mandar 10 da noite, né? Eu vou mandar dentro do horário comercial, uma coisa, né? Eu não vou fazer follow-up fora desse horário. Aí, gente, é muito a bola que vocês já jogam no comercial mesmo, né? Eu imagino que comercialmente vocês já não fazem isso, então na área do networking vocês também não vão fazer, tá? Então, o pós-evento, que eu acho que é o grande lance aqui que muita gente erra, né? A gente termina o networking ali na porta de saída. Então, assim, follow-up. Você precisa manter um ritmo de follow-up. E aí, eu costumo ter uma frase incrível, gente, que eu gosto muito, que é: primeiro você tem que ser interessante antes de você ser interesseiro. Olha só que interessante. Nossa, muitos interessantes, né? Primeiro você tem que ser interessante antes de ser interesseiro. O que significa isso? É gerar valor para a pessoa. Então, por exemplo, né? Vou dar um exemplo aqui no meu caso. Eu tive um contato, né, num evento com 3 pessoas de segmentos diferentes. E aí, poxa, eu preciso, entre aspas, de uma desculpa, né, para entrar em contato com essa pessoa, porque eu simplesmente, se eu tive um relacionamento já com a pessoa ali no evento de falar, poxa, legal, vamos marcar um almoço, alguma coisa do tipo, e isso ficou de alguma maneira já intrínseco, né, ali na conversa, maravilhoso, eu já posso avançar falando, pô, vamos marcar aquele almoço, como é que você tá essa semana, a tua agenda, tal, 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 a minha tá assim, né? Cuidado para não ser disponível demais, que infelizmente as pessoas não dão valor para isso, né? Isso é meio que gatilho mental de escassez, mas infelizmente as pessoas não dão muito valor para isso. Assim, não, me fala a tua agenda aí que eu me encaixo. Não, gente, não façam isso, né? E eu sei que às vezes a gente está precisando vender, né? Mas esse é o problema, né? Quando você vai precisando vender, né? A ideia do networking não é essa, né? Então, também a tua agenda é prioridade, tá? Então, se existe essa oportunidade legal, se não existiu essa oportunidade, o que que eu vou fazer? Cara, o que que eu posso mandar para essa pessoa daqui a alguns dias que vai gerar valor para ela dentro da conversa que a gente teve? Olha que interessante. Então, um case de um cliente meu, um contato de um cliente meu. Pô, tem um cliente que é o mesmo segmento que ele, mas ele é de uma praça, meu cliente é de outra praça, então, ok, não vai ter problema, né? A gente sempre olha essa questão. Ou não, são clientes que estão, por exemplo, os dois estão no e-commerce, mas cada um tem um segmento diferente, beleza? O que que eu faço? Cara, você quer que eu te conecte com esse meu cliente para vocês trocarem uma ideia, já que você está querendo montar um projeto de e-commerce? Acho que vale a pena você conversar com ele. E aí, gente, nada melhor. E o cliente adora falar com outros clientes, né? Porque ele não está falando com o vendedor. E nada melhor do que um outro cliente meu falar muito bem de mim. Pô, o Rafa estava com a gente desde o começo, desde a consultoria até a implementação do projeto. Pronto. Eu já ganhei pontos ali. Olha que dica legal, né? E isso é um diferencial bacana, né? Muitos de vocês devem ter isso, né? Que é a referência comercial, né? Às vezes o cliente pede, tem uns clientes aí que eu posso conversar e tal. Se você já se antecipa, você fala, cara, quer conversar com algum cliente nosso nesse segmento, que participou de todos os processos com a gente, pra você entender? O cliente adora isso, gente. Adora. Em alguns você até vai participar junto, em outros não, você não precisa, porque às vezes eles vão conversar, né? Vão querer ter um sigilo, você vai sentir. Mas isso é uma sacada legal.
Outro ponto que eu uso também como desculpa para entrar em contato depois é, poxa, sai alguma coisa nossa na imprensa, a gente paga aqui a assessoria de imprensa, então a gente saiu em alguma notícia de imprensa, eu mando, poxa, queria muito compartilhar com você, a gente está feliz, a gente saiu aqui nesse canal, né? E aí isso aumenta a nossa autoridade e relevância, né? E sempre indo para o nosso funil. Bom, qual que é o meu funil comercial? Eu preciso de uma reunião com ele para ter um entendimento melhor do negócio dele, para apresentar a minha solução. Então, desse passo aqui do WhatsApp, é um almoço, ou não, já é direto na empresa dele, ou não, é na minha empresa, né? Aí você começa a jogar a tua bola comercial, né? Mas a maioria não faz isso, gente. A maioria não faz o follow-up. A maioria, assim, pega o contato da pessoa e ou já tenta vender alguma coisa para ela no WhatsApp diretamente, né? Ó, tá aqui nosso portfólio de serviços que a gente conversou, tal. Vê aí quando você tem disponibilidade, vamos marcar uma conversa e pronto, morreu ali. Acabou, morreu. E aí uma dica que eu dou, até quando a gente vai treinar a equipe de vendas, né? A gente tem um trabalho legal aqui também, que é a gente dá treinamento para times de vendas, principalmente que atuam no WhatsApp e tudo mais, né? E a gente costuma dizer muito isso. Cara, quem controla a venda é você, não é o cliente. Então, assim, você nunca fica à disposição. Você nunca manda, né, para ele, por exemplo, né, um orçamento e fala, estou à disposição. Qualquer dúvida, estou à disposição. Isso não existe. Você vai mandar o orçamento, se for o caso de mandar o orçamento, e vai falar para ele, quando que a gente pode conversar sobre esse orçamento? Posso te ligar na quinta-feira às 14? Você faz um compromisso com ele. Muita gente simplesmente vai lá, e isso é o que mais acontece em evento comigo. Eu conheço pessoas legais e tal, que faz sentido eu comprar o serviço delas, né? Então, algum software, alguma prestação de serviço pontual de contabilidade, alguma coisa assim, que eu também sou comprador, eu também tenho. Uh, Sou cliente de vários associados aqui da Italcan, né? Da Drive Select, por exemplo, que é locação de carro blindado. Eu sou cliente deles desde que eu entrei na Italcan, então também sou comprador. Isso é muito legal, a gente também é aberto para isso, tá, pessoal? Porque você acaba conseguindo coisas boas, inclusive, né? Muitas vezes você tem um desconto por ser associado e tudo mais. Então isso vale muito a pena, tá? Então você vai mandar para a pessoa, né, uma mensagem para ela, e você vai tentar agendar algo com ela. E sempre o controle na tua mão. Nunca, ó, tá aqui o meu portfólio de serviço que a gente conversou, vê aí quando você pode falar, tô à disposição. Não, né? Ó, tem esses serviços aqui que a gente conversou, eu selecionei esses dois que eu acredito que tem muito fit com você, desde a nossa conversa, né? Às vezes você percebe que a pessoa ela não quer se comprometer muito, tem uma palavrinha mágica que a gente chama de sem compromisso. Pô, vamos fazer uma reunião, né? Ali, um café sem compromisso, pra gente conversar e tudo mais. É raro, mas às vezes tem esse personagem. Eu evito, tá? Falar isso, mas às vezes isso cabe bem. Mas 90% das vezes mandei ali no WhatsApp algo que tem muito a ver com a pessoa e tentando ir pro próximo passo, né? Se eu ver que eu tenho mais abertura, pô, vê quando eu posso te apresentar a empresa, você quer vir aqui conhecer, ou vamos marcar um café e eu tento entender ali como vai ser o próximo passo. Mas a gente que controla isso, olha que interessante. Não deixa na mão da pessoa controlar, né? Às vezes eu mando até já disponibilidade de agenda. Fala, cara, na quinta-feira às 14, você tem 40 minutos aqui na tua agenda pra gente conversar? Que eu quero te mostrar algo que eu tenho certeza que vai gerar muito valor, vai ser muito relevante para você. Eu não tô falando que eu quero vender para ele. Olha só, eu quero te mostrar algo que eu tenho certeza vai gerar muito valor e vai ser relevante para você. Eu não tô querendo vender para ele. É a consequência a venda, né? E aí, gente, só para finalizar rapidamente aqui, organização dá resultado, né? Então, assim, revisar cada contato que você coletou, né? Anotar os detalhes, pô, essa pessoa aqui. Então, se você tem um CRM na tua empresa, que você cadastra a pessoa, você coloca lá legal. Se não tem, gente, Excel mesmo, super tranquilo, né? Então, você vai colocar ali o nome da pessoa, a data que você conheceu, qual foi o último contato com ela, qual é o teu próximo passo com ela. Mas isso tem que estar na agenda, isso tem que ser organizado. Não dá para ser alguma coisa do tipo, não, beleza, deixa a vida me levar, entendeu? Tá? Se conecta com ela no LinkedIn. Cuidado com o Instagram, tá, gente? Principalmente, de novo, homens e mulheres, né? Cuidado com o Instagram. LinkedIn não tem problema se conectar com a pessoa, é uma rede profissional, mas Instagram já não é tão, né? Já começa a entrar num nível de intimidade um pouco maior, principalmente se a pessoa tem o Instagram fechado, né? Mas LinkedIn super, né? E priorizar, de repente, quais são os contatos mais promissores que eu tenho que me empenhar mais em fazer avançar para uma reunião, para uma conversa, mas de novo, gente, sempre gerando valor,
sendo interessante antes de ser um interesseiro, né? Isso é muito importante, tá? E aí, aqui a dica, né? Primeiro contato pós-evento, então, em até 48 horas ali, dependendo, né? Manda lá um e-mail, um WhatsApp, um LinkedIn. WhatsApp, se você pegou o WhatsApp, se você tem o WhatsApp da pessoa, é o melhor canal, né? Sem dúvida nenhuma. Se você não teve oportunidade, sei lá, a pessoa não quis compartilhar com você o WhatsApp, aí você também tem, né? Ver se faz sentido, porque às vezes a pessoa te dá um cartão com o número fixo da empresa, geralmente isso em cargos de altíssima liderança, né, presidente e tudo mais, que aí geralmente você vai ter acesso ali para um assistente ou um assistente, né? Aí de repente você vai se conectar no LinkedIn, né? Então tem que estar ligado nisso. Agradecer, né, e contextualizar, pô, foi um prazer te conhecer no evento, adorei nossa conversa sobre tal, pô, você tem 40 minutos na tua agenda tal dia, queria gerar valor para você, queria te trazer alguns pontos que eu tenho certeza que vão poder te ajudar nesse seu desafio tal. Sempre, gente, objetivo, objetivando. Nada muito abstrato, sabe? De novo, ah, não, pô, gostaria de apresentar as soluções da minha contabilidade. A ideia é que você já tenha mapeado, porque você vai saber, no mínimo, o segmento dele. Lembra? Você perguntou sobre ele, você deixou ele falar, né? Então você vai saber, você vai ter informações sobre ele. Então você já vai na dor, né? Pô, a dor dele é fiscal. Eu já vou na dor, né? E aonde você pode ser mais eficiente, né? Do que talvez o atual fornecedor. Porque realmente, às vezes, tem tipos de produtos e serviços que são diferentes, né? Por exemplo, a assinatura de carro eu não tinha, né? Aí eu comecei a assinar por conta que eu conheci a pessoa, né, na Italcan e tudo mais, e isso foi avançando. Então, ok. Agora, por exemplo, computador eu já tenho. Para eu trocar, né, aí é outro desafio. A pessoa tem que me gerar mais valor para eu entender que, poxa, eu não tenho isso na minha empresa, na minha contabilidade atual. Ele tem, tá me oferecendo, ele está me trazendo uma coisa que vai me gerar, né, resultado, faz sentido. Tá? Advogado, muito a mesma coisa, né? Muitas vezes ele está sendo atendido pelo história de advocacia, de repente, só para resolver problema, não está fazendo contencioso e você faz. Super bacana. Tá? Então isso é bem interessante. Se você prometeu trocar algo com ele, seja congruente, consistente, envia, né? E vai para o convite para a próxima etapa. Né? Vai para o convite para a próxima etapa. Conectar, né, nas redes, como mencionei, então beleza, LinkedIn, tá? Ok. Ser útil mesmo após o evento, gente. Às vezes você vai ver alguma coisa, vai mandar para ele, né? De novo, gente, é manutenção do contato, é manter o contato. De novo, lembrando da gerente que nos colocou hoje no nosso principal cliente, nosso maior cliente. Não principal, maior. É, Foi um relacionamento que, poxa, ela saiu de uma empresa, a gente continuou o relacionamento com ela. Ela foi para outra empresa, levou a gente, continuamos a manutenção com o relacionamento junto com ela. Né? De novo, isso é difícil, né? É difícil assim, né? Para muitas pessoas é como correr uma maratona, mas é o que vai fazer a diferença no final do dia. Né? Persistência sutil sem virar spam, né? Então, assim, você não teve nenhuma resposta, isso é legal. Você não teve nenhuma resposta, alguns diazinhos depois, manda de novo. Mas cuidado, pode ser que a pessoa não te responda, às vezes ela está viajando. Você não vai tentar ser tão insistente, tá? Não seja tão insistente, isso é importante. Eu sei que eu estou passando um pouquinho do horário aqui, eu até estou avisando aqui, desculpa. Eu gosto de. Esse é um assunto que me fascina. Né? Respeitar o espaço, teve duas tentativas sem contato, dá tempo ao tempo, espaça mais, né? Isso é importante, de repente a pessoa não viu valor ali em querer continuar e tá tudo bem, por isso que também, de novo, gente, você não pode depender de poucas pessoas no seu funil, né? Qualidade é importante, mas você não depende de uma pessoa, você tem que ir conhecendo, participando dos eventos e conhecendo, porque a cada 10, né? Aí é a conta do funil de venda, né? Pode ser que a cada 10 você feche uma, né? Pode ser que a cada 20 você feche uma. Isso vai depender muito do teu negócio, do teu approach. Né? Então a construção, ela é a longo prazo. Né? Por exemplo, essa construção com a gerente que a gente teve, com essa gerente fantástica, nós temos essa conexão com ela desde 2016. Né? E a gente manteve sempre a conexão com ela, mesmo ela fora de uma das empresas. Né? Oportunidades futuras, né? E, gente, credibilidade, isso é muito interessante. Né? Cada interação, cada café, né? Você precisa fazer o quê? Gerar valor, e isso vai aumentando sua credibilidade, né? Junto com a pessoa, para quando ela tiver uma dor, né? Ou quiser uma solução, ela lembrar de você. Né?
E aí você vai fazer alguns check-ins periódicos, vai mandar um feliz ano novo, né? Isso é muito interessante. Vai tentar marcar, de repente, pô, é um parceiro, por exemplo, eu tenho aqui na minha agenda. Eu tenho parceiros que a gente tem cafés trimestrais. Cara, vamos marcar um café a cada trimestre? Pô, já deixamos agendado já. Um café a cada trimestre. E aí você vai criando agenda de networking. Isso é muito bacana, gente. O pessoal, eu tava escutando esses dias um cara muito bom falando isso. Ele falou assim, cara, por que que tem coisas que funcionam muito bem? Por exemplo, missa funciona muito bem. Porque tem agenda, né? Você sabe que é todo domingo, aquele horário, tem agenda. Isso é muito interessante, gente. Então, assim, a gente tem que ter agenda também do nosso network, né? Isso é muito importante. E aí, de novo, né, cumprir essas promessas, ser confiável, e aqui não vou chover no molhado. Também tem uma demonstração ali de humildade intelectual que é importante sempre, né? Sempre poder fornecer mais valor. Então, assim, quando essa pessoa está vendo que, pô, ela está me gerando muito valor, tem a lei da reciprocidade, né? Tem a lei da reciprocidade. Já aconteceu, por exemplo, de um cliente nosso, ele estava com uma dificuldade, eu fiz um call, um cliente nosso não, um prospect, né, de evento, inclusive, ele estava com uma dificuldade de digital que a agência dele não estava conseguindo entender o que ele queria, eu entendi, mostrei para ele qual era o caminho, e aí, obviamente, foi só uma questão de tempo. Quando o contrato com a agência finalizou, ele chamou a gente, né? Então, às vezes, a gente tem que gerar um pouco até de mais valor do que a gente até gostaria, né? Você fala, pô, é teu tempo, mas gera valor, tá? Gente, espero que vocês tenham gostado. Vamos deixar aqui se temos perguntas. Ah, Deixa eu temos abrir para você, aqui. hein? Então, vamos abrir aqui. Então, a gente tem uma mensagem da Sara Colombo dizendo: que bom te ver de novo, Rafael. Sempre ótimas notícias suas. Super, Ok, Sara, um grande obrigada. beijo para você e para o Roberto. Obrigada, Sara. Bom, eu espero que vocês tenham aproveitado tanto quanto eu aproveitei, aprendi muito, anotei várias coisas. E a gente também tem uma perguntinha do Marco, que é uma pergunta super relevante. Ele disse o seguinte: como é possível pesquisar quem estará presente em eventos da Italcam? Acredito que essa é uma pergunta mais para mim. Então, respondendo a pergunta do Marco, funciona assim: você pode sempre mandar um e-mail para os associados@italcam.com.br e a gente vai conseguir resolver todas as suas demandas, tá? Isso a gente costuma responder sempre pelo e-mail, até porque se trata de alguma informação mais confidencial. Que mais? Outra coisa que é importante de mencionar é que é o seguinte: vocês sempre podem, cada vez que tiver alguma dúvida, cada vez que precisar de alguma ajuda da Italcan, mandar e-mail para a gente que a gente vai fazer todo o possível para conseguir te ajudar, tá bom? Ou vocês também podem mandar para a gente material sobre a empresa de vocês, talvez uma nova conquista, talvez um novo projeto. Isso ajuda a gente a ter material para mostrar para os novos associados o que a tua empresa está fazendo, ou você como pessoa física, tá? Então, de perguntas são essas. Rafa, queria te agradecer de Obrigado. coração por toda a ajuda. Foi Imagina. excelente. Eu aprendi muito. Espero que as pessoas aqui tenham aprendido tanto quanto eu. E vou tirar uma foto, se vocês me Claro. permitirem. Todo mundo pronto? Vamos Boa. prontinho. Bom, pessoal, então foi um prazer receber vocês. Queria agradecer também pela presença de todas as pessoas que participaram. E é isso. Tchau, tchau, pessoal. Obrigado, gente. Tchau, tchau. Até a próxima.